Não se esqueça de já se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e deixar o seu like. Olá, tudo bem? Você entendeu o que o ministro Fux disse nessa parte? Eu tenho duas observações a fazer aqui. A primeira delas é uma observação em relação à própria legislação. Eu tenho absoluta certeza que, se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Você entendeu o que o ministro Fux disse nessa parte? Bom, o ministro está criticando como a tentativa de cometer um crime está sendo tratada pela legislação. Ele acredita que, em tempos passados, a tentativa de cometer um crime nunca seria tratada como se fosse um crime consumado. E o que a gente percebe é que o ministro está discordando de como nesse julgamento o STF está tratando a tentativa de cometer um crime como se fosse um crime completamente cometido, sem observar as diferenças entre crime consumado e tentativa de cometer crime. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da Constituição brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas, que jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado. Mas a lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade. E aí ele relembra o passado, dizendo que se fosse há alguns tempos atrás, muitas pessoas iriam entrar com outras ações contestando esse comportamento do STF. Pelo entendimento dele, a lei de hoje, ao tratar a tentativa como se fosse um crime consumado, é uma forma de injustiça. Aí ele esclarece que, ao tratar a tentativa como se fosse um crime consumado, estaria então violando dois princípios. Primeiro, o princípio da individualização das condutas, que diz que cada um deve pagar apenas pela parte do que fez em determinado crime e não pelo crime total, não pelo crime todo. E segundo, o princípio da reserva legal. Esse princípio diz que não existe crime se não houver uma lei anterior ao crime dizendo que aquela conduta é crime. Se uma pessoa tentou praticar um crime, mas não conseguiu, logicamente, ela não pode pagar por um crime consumado, como se ela tivesse conseguido praticar aquele crime. Porque, de fato, ela só praticou algumas condutas e não o crime todo. Por que deveria ela pagar pelo crime todo se o crime sequer chegou a acontecer? Agora, a partir do momento, não digo nesse caso específico, mas pode ser também nesse caso específico, não excluo. A partir do momento em que o legislador cria um crime tentado como consumado, aí nós vamos ter de rememorar lá nossos bancos de faculdade Aníbal Bruno, que falava do caminho do crime e do iter crimes. Tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e a consumação. E o ponto central do que ele está falando é que, para que um crime seja consumado, o criminoso tem que passar por vários estágios para configurar o crime. São várias etapas para chegar à realização do crime. Cogitação do crime, preparação do crime, execução do crime e a consumação do crime. Passou por todas essas etapas? Então o crime ocorreu. Não passou por essas etapas? Então não pode ser julgado por um crime consumado, já que nem houve consumação do crime. Só que com palavras latinas, cogitatio, enfim, mas aqui temos que falar mais fácil para a sociedade entender. Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios, evidentemente. Todo crime tem tentativa, está na lei. Veja bem, uma vez que não existe o crime sem a tentativa do próprio crime, deveria ser observado a tentativa desse crime que eles estão dizendo que já se configura como crime apenas praticando a tentativa. Então, nesse caso, deveria ser observado a tentativa do crime de tentativa de abolição violenta do Estado. Então, tudo isso vai ser avaliado. Existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca outra tentativa como crime consumado,
No meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado. Você entendeu o que o ministro Fux disse? Bom, o ministro está criticando como a tentativa de cometer um crime está sendo tratada pela legislação. Ele acredita que, em tempos passados, a tentativa de cometer um crime nunca seria tratada como se fosse um crime consumado. E o que a gente percebe é que o ministro está discordando de como nesse julgamento o STF está tratando a tentativa de cometer um crime como se fosse um crime completamente cometido, sem observar as diferenças entre crime consumado e tentativa de cometer crime. E aí ele relembra o passado, dizendo que se fosse há alguns tempos atrás, muitas pessoas iriam entrar com outras ações contestando esse comportamento do STF. Pelo entendimento dele, a lei de hoje, ao tratar a tentativa como se fosse um crime consumado, é uma forma de injustiça. Aí ele esclarece que ao tratar a tentativa como se fosse um crime consumado, estaria então violando dois princípios. Primeiro, o princípio da individualização das condutas, que diz que cada um deve pagar apenas pela parte do que fez em determinado crime e não pelo crime total, não pelo crime todo. E segundo, o princípio da reserva legal. Esse princípio diz que não existe crime se não houver uma lei anterior ao crime dizendo que aquela conduta é crime. Se uma pessoa tentou praticar um crime, mas não conseguiu, logicamente, ela não pode pagar por um crime consumado, como se ela tivesse conseguido praticar aquele crime. Porque, de fato, ela só praticou algumas condutas e não o crime todo. Por que deveria ela pagar pelo crime todo se o crime sequer chegou a acontecer? E aqui eu deixo duas perguntas. Veja bem, existe alguma lei anterior que descreve a conduta de passar batom em uma imagem do STF ou qualquer outra imagem configura crime? Se existe essa lei, o que ela descreve? Que esse crime é o crime de abolição violenta do Estado? É isso que está lá escrito? A outra pergunta que eu tenho é o seguinte: o crime que eles estão atribuindo àquelas pessoas chegou a acontecer? Veja bem, uma vez que não existe o crime sem a tentativa do próprio crime, deveria ser observado a tentativa desse crime que eles estão dizendo que já se configura como crime apenas praticando a tentativa. Então, nesse caso, deveria ser observado a tentativa do crime de tentativa de abolição violenta do Estado. E o ponto central do que ele está falando é que, para que um crime seja consumado, o criminoso tem que passar por vários estágios para configurar o crime. São várias etapas para chegar à realização do crime. Cogitação do crime, preparação do crime, execução do crime e a consumação do crime. Passou por todas essas etapas? Então o crime ocorreu. Não passou por essas etapas? Então não pode ser julgado por um crime consumado, já que nem houve consumação do crime. Eu espero que tenha entendido. Peço que se inscreva no canal, clique no sininho para as notificações e deixe seu like. Até mais, fica com Deus. Tchau!